Atos no capítulo 2, no verso 46 e 47. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja, aproveitando que no mês de outubro nós comemoramos o mês, da reforma protestante. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja, a igreja primitiva, a igreja que serve de modelo para as nossas vidas. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim, Atos capítulo 2, verso 46 e 47. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Até aí, meus irmãos, pode se sentar. Glória a Deus. Ao ler esses versículos no começo do livro de Atos, nós começamos a olhar a igreja primitiva, Na realidade, aqui nesse versículo é o primeiro versículo em que os discípulos foram chamados de igreja. Aqui é o primeiro versículo que os discípulos foram chamados de igreja. Na realidade, em Atos capítulo 2, é o começo da igreja. O livro de Atos pode se denominar como o começo da igreja. Foi quando Jesus foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, e aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo, e então começaram a falar abertamente, com intrepidez, que só Jesus era o Salvador. E eles viviam dessa forma, como nós acabamos de ler, perseverando, todos unânimes, todos no mesmo propósito. E é importante, e de muita edificação para as nossas vidas, poder observar essa igreja que começou, no começo aqui, essa igreja que começou aqui em Atos, como eles se relacionavam, como eles viviam, como eles obedeciam aquilo que o Senhor determinou para que eles obedecessem. E o tempo foi passando, muitas coisas foram mudando, a igreja tomou outra forma, um pouco diferente dessa que nós acabamos de ver, e vamos ver um pouco mais à frente, de maneira mais detalhada. A igreja, por volta de 1500 depois de Cristo, aqui no começo era aproximadamente 35 depois de Cristo, na história. Jesus nasceu, historiadores contam que aproximadamente 30 anos começou o ministério dele, 3 anos de ministério, morreu aproximadamente com 33 anos, Então, nós estamos falando aqui nesse momento, Atos capítulo 2, 42, 46 e 47, de aproximadamente 35 anos pós-Cristo, depois de Cristo. Mas, com o passar do tempo, a igreja foi mudando o jeito de se envolver. A igreja tomou outra forma. Daí então, surgiu a necessidade, e alguns homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, se levantaram, guiados por Deus, e então começaram a reforma, que era a tentativa de voltar com a igreja para a forma original. Por isso é que nós já comemoramos no mês de outubro o mês da reforma. A reforma, voltar àquela forma original. Um dos reformadores mais conhecidos é o Martinho Lutero. Mas antes dele teve outros reformadores. Após Martinho Lutero também teve outros que protestaram contra aquela atitude da igreja atual. É por isso que alguns aqui passaram por isso, Em algum concurso, em alguma ficha de inscrição, para algum cargo, alguma coisa, Agora na atualidade, alguns aqui passaram por isso. Tinha lá a opção religiosa. E aí você tinha que colocar as opções lá de protestante, Hoje nós temos a opção evangélicos, não é isso?
Mas antes nós tínhamos só a opção protestante. Por que protestante? Porque nós também seguimos os princípios que Martinho Lutero e os outros reformadores trouxeram para nós. Eles protestaram com aquela maneira de viver da igreja daquele momento. Martinho Lutero especificamente trouxe 95 teses, 95 observações, itens que ele protestava naquele momento contra a igreja. A intenção era trazer a igreja de volta para os moldes da palavra de Deus, os moldes que dão certo, que são esses moldes que nós acabamos de ver. Então, foram lançados basicamente cinco pontos que nós tratamos como cinco solos, ou as 5 solas, que significa somente. Inclusive nessa semana na célula nós trabalhamos com a primeira delas, que é somente a Escritura. Somente a Escritura. De tudo aquilo que estava sendo feito, toda aquela maneira de viver, toda aquela maneira de obedecer a Deus ou não obedecer a Deus que aquela igreja de 500 anos atrás estava vivendo, que não era aquela igreja mais do começo de Atos 2. Era uma igreja que tinha passado o tempo, o modelo dela viver precisava de uma reforma. Então Martinho Lutero trouxe 5 bases aí, e uma delas é somente a Escritura. Por que somente a Escritura? Porque somente a Escritura. Somente a Escritura e nada mais. Nenhuma outra filosofia, nenhum outro dogma, nenhum outro ensinamento. A base de tudo seria a Escritura. Porque em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 20 e 21, diz que nenhuma Escritura da Bíblia, ela é de particular interpretação, mas foram homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia. Então nós entendemos por esse versículo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e nós contentamos com a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, para nos alimentar, para nos guiar. A Bíblia então deve ser a base para a doutrina e prática nossa, a base para a doutrina e prática da igreja. O segundo solos, né, ou sola, no latim, quer dizer em português somente, quer dizer somente a graça. Algumas coisas não estavam mais sendo baseadas na graça de Deus. A salvação já não estava naquele momento sendo baseada somente na graça, mas nós sabemos, como a palavra de Deus nos orienta, que somente a graça traz salvação. Amém? Efésios capítulo 5, verso 8 diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Até a resposta nossa, mediante a essa graça, o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Nós bem sabemos, ao examinar o nosso próprio coração, que nós somos homens pecadores. Nós não somos merecedores da salvação, mas o próprio Deus, pela sua graça, providenciou Jesus Cristo, e é isso que nos motiva. E essa resposta, a fé, nem é nossa também, é do próprio Deus nos dando. Então a salvação, do princípio ao fim, ela vem de Deus, amém? Do princípio ao fim, somente a graça pode nos salvar. E esse terceiro ponto é somente a fé, nós já acabamos de falar. Somente a fé vai salvar, não são as obras, não é ser bom, não é obedecer certas coisas, mas somente a fé em Jesus Cristo, somente a fé no Cordeiro de Deus. A resposta para a graça de Deus é dada em acreditar, em dar crédito à obra redentora de Jesus Cristo, e somente a ela, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Somente a fé, meus irmãos. O quarto ponto, somente Cristo. Não existe outro mediador entre nós e Deus. Entre a humanidade e Deus não existe outro mediador. É isso que os reformadores vieram trazer. Somente Cristo. Nenhum outro homem, nenhuma outra estrutura hierárquica poderia nos levar, seres humanos, a estarmos nos
nos comungando, entrando em comunhão, nos relacionando com Deus. Somente Jesus. É o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Talvez você não precise abrir, que eu falo para você aqui. Ou se você quiser abrir, fique à vontade. Essa semana nós acabamos de ler também que os bereanos da cidade de Bereias eram mais excelentes, porque eles conferiam na palavra de Deus. Então em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, diz assim: porque existe um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Portanto, somente Cristo. E por último, glórias somente a Deus. Glória não é dada a mais ninguém. Merecedor de honra e de glória é somente o nosso Deus, amém? Toda honra e toda glória para Ele. E a gente pode ver em Isaías, no capítulo 42, verso 8, que o próprio Deus diz que Ele é o Senhor, Ele é Yahvé. Ele fala: eu sou Yahvé, o Senhor, esse é o meu nome, e a minha glória eu não vou dividir com ninguém. Então a glória do Senhor Ele não divide com ninguém, meus irmãos, com nenhum homem, com nenhum outro ser celestial, com nenhum outro homem que se julgue superior. A glória é toda de Deus. A glória é toda de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 10, 31, nos orienta a glorificar a Deus em todas as nossas ações. Se a glória é toda de Deus, tudo o que fizermos então, seja para dar glórias a Deus. É o que diz lá 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, amém? Colossenses também nos diz que a glória somente a Deus. Colossenses no capítulo 3, verso 23 e 24, diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servis. Nós somos servos do Senhor. Se nós servimos a Ele acima de todas as coisas, e a Ele toda a honra e toda a glória, então tudo o que fizermos devemos fazer buscando dar glórias ao Senhor. Aleluia. E esse então é os 5 pontos, é as 5 bases. Somente a Escritura, porque a Escritura é a revelação de Deus na terra. Somente a graça de Deus, somente a fé, somente Cristo, somente glórias a Deus. Esses são os 5 pontos básicos da reforma protestante, daquilo que nós baseamos a nossa conduta. E nesse aniversário da reforma, o que me vem no coração é de nós começarmos a observar também a nossa conduta hoje, o nosso jeito de convivermos como igreja. E assim como naquela época Martinho Lutero e os outros reformadores trouxeram esse chamado, é importante neste aniversário da reforma, nós, de mais de 500 anos da reforma, nós também nos atentarmos para essa forma de convivermos como igreja. É sempre importante nós revisarmos a nossa procedência, o nosso jeito de fazer as coisas, para a gente poder ver se a gente está fazendo de acordo. E essa igreja primitiva de Atos capítulo 2, ela é uma igreja referência. Foi um tempo muito abençoado por Deus. Existem na história muitos moveres de Deus, muitas revelações, muitos momentos marcantes na história da humanidade em que Deus se manifestou, em que a vontade de Deus foi cumprida, em que se observa e foram momentos memoráveis.
Se a gente olhar até mesmo na nossa própria história da nossa igreja aqui, Portas Abertas, nós acreditamos que o Senhor tem movido, já moveu tantas vezes, e nós acreditamos que Ele vai mover muito mais, amém? E é nessa fé, acreditando nisso, que nós precisamos olhar essa igreja aqui, essa igreja de Atos capítulo 2, essa igreja que começou, a igreja primitiva, o jeito que eles trabalhavam, o jeito que eles conviviam. Primeiro, como eu já disse, ele é uma igreja referência, e a gente pode observar em alguns textos, que eles têm tudo aquilo que nós queremos. No verso 43 do capítulo 2 de Atos, a gente pode ver que pelas mãos dos discípulos, o Senhor fazia grandes maravilhas. Atos capítulo 2, verso 43, diz assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais miraculosos se faziam pelas mãos dos apóstolos. É o que nós queremos ver a cada dia que nós nos reunimos. Essa pelo menos tem que ser uma expectativa nossa. Nós não podemos nos acomodar às liturgias, às práticas básicas e nos contentar com isso, porque tem mais de Deus. Essa igreja referência nos mostra que havia sinais e maravilhas do Senhor, havia prodígios sendo feitos pelas mãos dos apóstolos, orações eram respondidas. No capítulo 4, versos 29 e 30, nós podemos ver o Senhor respondendo uma oração de uma maneira tão rápida, uma oração tão poderosa, feita ali pelos discípulos. No verso 29, no verso 30, diz assim, no verso 31, capítulo 4, verso 31, capítulo 4, verso 31 de Atos diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pedro tinha acabado de orar, meus irmãos. Pedro tinha acabado de orar e a oração foi respondida de Pedro. E outra coisa maravilhosa de ver é que o foco daqueles discípulos, o foco daqueles irmãos estava na vontade de Deus acima dos prejuízos que eles tinham. Pedro, ele tinha acabado de sair de uma noite na prisão, ele tinha acabado de passar por um grande interrogatório e depois uma repreensão na vida dele de que não era para ele continuar pregando sobre Jesus Cristo. Ele foi reprimido. Mas a respeito disso, essa repreensão, essa noite na cadeia, ele faz essa oração, e é uma oração maravilhosa. Te convido a ler essa oração na sua casa. Aqui nós vamos ler as últimas palavras, no verso 29, ele diz assim: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho. Aleluia. Isso é inspirador, meus irmãos. Isso é inspirador. Olha quanto problema ele passou. Olha para a gente ver o que estava acontecendo com a vida de Pedro. E ele não se preocupou com os problemas. Ele entendeu claramente que ele tinha uma missão. E nós precisamos também entender que nós temos uma missão. Nós temos um Senhor nas nossas vidas. E temos um chamado de Deus para as nossas vidas. E tomar Pedro, por exemplo, significa dizer: Senhor, toma os problemas que nós estamos tendo nas tuas mãos. Nós temos problemas particulares, nós temos problemas no trabalho, nós temos problemas como igreja. Mas como Pedro disse: Senhor, olha para as ameaças que nós estamos tendo. E o que é de marcante nessa oração? Ele não parou só nisso. Ele disse: Senhor, nós estamos sendo ameaçados. Olha para isso. Toma providência disso, Senhor. Cuida disso, Senhor. Agora, quanto a nós não vamos ficar nas casas, presos nas igrejas, como foi a frase dita aqui mais cedo pelo nosso pastor.
É o que Pedro está falando. Pedro falando, agora nós, Senhor, concede-nos poder e autoridade para falarmos e continuarmos falando com ousadia, porque existe um chamado, existe uma vontade de Deus para nós, e essa igreja mostra isso com tanta clareza. Ao ver esse texto, me maravilho, meus irmãos, e que isso impacte também todos nós, como igreja evangélica Portas Abertas, que isso possa impactar o nosso coração, de perceber que as lutas, as dificuldades, tudo isso não fez com que eles parassem, e eles viveram muitas maravilhas de Deus. Existiam curas também. No capítulo 3, versos 6 e 7, diz assim: Pedro indo orar ao templo, e existia ali um paralítico de quase 40 anos, que já estava todos os dias sendo colocado ali para poder pedir esmolas. Talvez você já conhece essa passagem, mas olhando dessa forma, maravilhas aconteciam lá. Por isso que essa igreja é uma igreja referência. E diz assim Pedro, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os pés e tornozelos se firmaram. Aquele paralítico saiu andando, aquele paralítico saiu cantando, e aquele milagre impactou muitas pessoas, e muitos começaram a crer por aquele milagre que aconteceu. Essa igreja é uma igreja abençoada, meus irmãos, é uma igreja referência para nós. E é importante nós observarmos quais eram o quê? Os princípios deles. Eu quero me ater agora a 6 princípios que, ao observar o início desse livro de Atos, a gente pode perceber claramente quais eram os princípios que eles usavam. E o princípio, se tratando da palavra de Deus, pode passar gerações, pode passar tempos e tempos, mas se é um princípio da palavra de Deus, a Bíblia me garante que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E se nós observarmos esses princípios, que eles andaram sobre eles, e colocarmos em prática hoje, eu creio no nome de Jesus que nós vamos impactar a nossa cidade. Eu creio que nós vamos fazer a diferença na nossa geração. Eu creio que essa mudança que nós tanto queremos, que nós tanto almejamos, que nós estamos lutando para ela, vai acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu creio, meus irmãos, que nós podemos ser avivadores nessa geração, pois são princípios que vêm da parte de Deus para as nossas vidas. O primeiro princípio, e isso está de acordo com aquilo que tem a ver com as 5 solas, né? É que eles ensinavam sobre Jesus Cristo, nada mais. Eles ensinavam sobre Jesus Cristo. No capítulo 2, verso 42, diz assim, que aqueles discípulos e os apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, qual era esse ensinamento dos apóstolos? Qual era a doutrina? O que os apóstolos estavam ensinando? No verso 36, do capítulo 2, Pedro, ele está acabando de fazer um discurso, está acabando de fazer uma pregação. E ele diz assim no verso 36 do capítulo 2: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa era a mensagem, e essa tem que continuar sendo a nossa mensagem. Nós pregarmos somente a Jesus Cristo, porque o nome de Jesus é poderoso. Há um poder na mensagem de Jesus. Ao nome de Jesus tudo se sujeita e tudo se sujeitará. O nome de Jesus é uma luz. O nome de Jesus é poderoso. Quando falarmos em Jesus, nós estamos falando no plano de salvação. Nós estamos falando do Filho de Deus. Nós estamos falando daquilo que Deus investiu um poder. Então, quando falarmos em Jesus, você pode acreditar que algo sobrenatural acontece onde você pronunciar o plano de salvação. Não deixe de falar de Jesus. Fale de Jesus. Capítulo 5, verso 42 também afirma isso, que eles perseveravam nessa doutrina, em ensinar. Os ensinamentos dos discípulos eram isso, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo.
em tempo e em fora de tempo, eles anunciavam a Jesus Cristo. Esses eram os ensinamentos daqueles homens que estavam vendo as maravilhas de Deus. E esse então precisa ser o nosso ensinamento, baseado em Jesus Cristo. O segundo princípio é a comunhão. Eles perseveravam na comunhão. E é importante perceber que a Bíblia traz esse detalhe: perseverar. Nós precisamos perseverar na comunhão, meus irmãos. É necessário que nós nos esforcemos para estar em comunhão uns com os outros, porque não é algo do nada, não é um luxo você passar momentos com os irmãos nos lares. Não é um luxo, é um princípio. Eles viviam em comunhão. Eles tornavam as coisas que eram de particular, tornavam em comum a todos. As suas lutas, as suas vitórias, todos os nossos desafios, as nossas conquistas, nós podemos o quê? Transformar isso em comum uns com os outros, para que a gente possa edificar aquele que está precisando ser edificado, para que a gente possa fortalecer aquele que está precisando ser fortalecido com o nosso testemunho, para que a gente possa também ter o quê? Ombros aonde chorar. E há um princípio sobre a comunhão. O Salmo 133 fala sobre isso. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão, união. Porque o que acontece quando estamos unidos? O que acontece quando nós estamos unânimes? Quando estamos em comunhão, quando nós tornamos as coisas em comum entre nós. O que acontece? E o Salmo continua: porque a unção desce ali como o óleo na barba do sacerdote. Ou seja, quando nós estamos unidos, falando a mesma língua, quando nós tornamos as coisas em comum entre nós, o poder de Deus, a unção de Deus se manifesta, meus irmãos. Se você quer ver a presença de Deus se manifestando na sua vida, comece a viver em comunhão. É necessário perseverar, dar um espaço na agenda, anular a agenda, ou marcar mesmo e se comprometer a ir naquele lugar, a visitar aquele irmão, algo desse tipo, que o Senhor está falando no seu coração. Eu não preciso dizer que você também precisa ir numa célula, né? Você já sabe disso. A comunhão traz isso. Um outro princípio, o partir do pão. Pode parecer simples isso, pode parecer algo que era deles lá, algo que era particular deles, mas não. Nós precisamos trazer essa estratégia, esse princípio para as nossas vidas hoje. O verso 46 diz que eles perseveravam e partiam o pão. Eles faziam as refeições juntos, eles tinham singeleza de coração, eles tinham alegria em fazer isso. Eu acredito que nós precisamos continuar na reforma, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos voltar a ter comunhão, mais comunhão. Você que já é um líder de célula, você que está envolvido em célula, traz isso mais para o seu coração, traz isso mais para o seu coração de uma forma, saber que isso é de Deus para a sua vida, que aquele momento de partir o pão, que aquele momento de estar em comunhão é algo de Deus para a sua vida. Você que ainda não participa de uma célula, você tem essa oportunidade aqui. Você tem essa oportunidade de participar de grupos familiares, grupos menores, onde facilita a comunhão, onde facilita você, que é a igreja do Senhor, a viver como os apóstolos, nos dias de hoje, nos caminhos dos apóstolos, e o Senhor, eu creio, atuar na sua e na minha vida, com poder e maravilha, o partir do pão, tirando dúvidas, sabendo mais. Dá para fazer tudo isso num grupo pequeno. Dá para fazer tudo isso e muito mais. E é importante que Jesus fazia isso também. Jesus pregava a toda a multidão e depois, em particular com os discípulos, ele esmiuçava certos ensinamentos. Isso pode acontecer e alavancar o seu crescimento espiritual.
Talvez você está vivendo, né, a sua vida espiritual, você está vivendo como igreja, só de domingo a domingo, de quarta em quarta, ou de sábado em sábado, mas você pode acelerar isso, seu crescimento espiritual, estando em comunhão também, porque nós podemos ver aqui que não é somente uma visão da igreja Portas Abertas às Células, mas é algo de Deus, é um princípio que os apóstolos seguiram, e alguns resultados nós já vimos, o poder de Deus se manifestava. O quarto princípio, a oração. Eles perseveravam nas orações. É importante, meus irmãos, a oração. E é perseverar na oração. É muito ruim, quero contar algo particular, é muito ruim quando eu pego a minha agenda de oração e vejo que a última data que eu escrevi nela já tem alguns dias. É muito ruim isso. E às vezes isso acontece, por isso que é necessário que perseverar. Nós perseverarmos, para que a nossa agenda de oração esteja todos os dias marcada, todos os dias datada, em nome de Jesus. E orarmos também o que? Juntos, orarmos juntos, uns pelos outros, passarmos momentos de oração. A oração é importante, a oração traz o que? A manifestação do poder de Deus. Esse é um princípio que precisamos seguir. E perseverar em oração não é forçar a mão de Deus, não é a gente orar até Deus responder de maneira mais forçosa. É orar até ser respondido, sim, mas perseverar em oração quer dizer estar orando de contínuo, com consistência. Ter consistência nos seus momentos de oração, nos momentos de oração como igreja, como grupo familiar. Nós precisamos orar, precisamos viver como igreja em oração. O quinto princípio, a entrega. Existia uma entrega muito grande da parte daqueles irmãos daquela época. No capítulo 4, verso 32, diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que as coisas, que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram incomuns. No capítulo 2, verso 45, diz assim: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. A entrega, meus irmãos, é fundamental se nós queremos ver algo de Deus movendo em nossas vidas. É fundamental nós vivermos como igreja uma entrega particular, uma entrega de cada um. Cada um precisa entregar algo, cada um precisa se doar, cada um de nós precisamos trazer algo para a igreja, porque nós somos a igreja. Nós não podemos vir à casa do Senhor ou pensar ou imaginar que a igreja pode trazer algo para nós, mas ela traz, é uma bênção. Vir aqui nós nos sentimos fortalecidos, recebemos a palavra do Senhor, recebemos bênçãos, estamos juntos em comunhão, isso nos fortalece. Quando eu vinha para o culto, conversando com algumas pessoas, a gente falou sobre isso. As pessoas falavam, cansado do trabalho, trabalhei hoje, cheguei às 5h30, né? Mas nós falamos, não, nós vamos, porque a gente se fortalece, nós recebemos algo, amém? Nós recebemos algo do Senhor aqui na igreja, vivendo como igreja. Só que nós precisamos entender que nós não podemos esperar mais daquilo que nós doamos. Se nós somos a igreja, nós devemos esperar da igreja aquilo que nós doamos. A nossa atitude, a nossa voluntariedade ao estarmos nos reunindo tem que ser de quê? De vir para doar algo. Toda vez que irmos encontrar com alguém, com o coração voltado para doar algo, para dar algo. É interessante ver em 1 Coríntios capítulo 14, onde os irmãos, ao se reunir, havia algumas confusões, que não eram as confusões que nós estamos vivendo aqui hoje, mas o princípio que Paulo traz, nós podemos trazer para os dias de hoje. 1 Coríntios capítulo 14, no verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vocês se reunirem? É o que Paulo está orientando, e nós podemos tomar isso para nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós
tenha um salmo, cada um de vós tem um ensinamento, cada um de vocês tem uma revelação, ou tem uma língua, ou tem uma interpretação. Façam tudo para a edificação. Nós fomos chamados e o Senhor mesmo prometeu que do nosso interior fluiriam rios de água viva, que mataria a sede, que regaria a terra do coração do nosso irmão, do nosso próximo, daquele que está perto de nós. Então nós precisamos, meus irmãos, ter essa mentalidade de entrega, de doação, de nos doarmos como igreja, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado como um todo. Se cada um trazer algo, se cada um trazer um pouco, todos nós vamos receber. Ninguém vai ficar sem receber. Ninguém vai ficar sem ser edificado. Se você trouxer um abraço, você vai ganhar outro abraço. É a regra do abraço. Você dá e você ganha. O que você traz? Você traz um sorriso, você tem um sorriso para dar. Alguns irmãos trouxeram o louvor, a palavra. E o que você pode trazer? Traga algo. Sempre quando vier à casa do Senhor, traga algo do Senhor. Traga você. Se doe para a obra do Senhor. O princípio da entrega precisa estar enraizado nas nossas vidas, meus irmãos, para nós não ficarmos mais esperando da igreja algo e tratar a igreja do Senhor como algo que só tem para dar, só tem para dar. Ela tem algo para dar, porque você contribui, amém? Se comprometa a contribuir, meus irmãos, se comprometa a se entregar, em nome de Jesus. E o quinto e último princípio, sexto e último princípio, é que naquela igreja, e se nós quisermos vermos as manifestações de Deus, eu acredito que nós precisamos seguir esses princípios. Nós já seguimos muitos desses princípios, todos desses princípios, e o que nós estamos fazendo, nós precisamos intensificar, nós precisamos fazer cada vez melhor, dando glória para o Senhor, amém? O que você está fazendo, continue fazendo. Se você tem visto através desses princípios algo que você precisa corrigir um pouco a sua rota, faça isso, se comprometa a estar nesses princípios de estar ligado ao ensinamento de Jesus, de estar em comunhão, de estar no partir do pão, de estar nas orações, nesse princípio de entrega. E esse é um princípio que eles davam prioridade. É o princípio da prioridade. Eles usavam, aquela igreja, eles usavam de prioridades. Assim como nós, eles também tinham altas demandas, eles também tinham complicações que eles precisavam resolver, tinham necessidades que eles precisavam optar, e esse princípio é o da prioridade. No capítulo 6 de Atos, no verso 4, é apresentado para a gente algo que os apóstolos precisaram resolver. Atos no capítulo 6, verso 4. Diz assim, vamos ler do verso 1 para que a gente contextualize. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, havendo uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Como a gente pode ver, havia uma demanda ali, havia uma necessidade. A multidão dos discípulos foram crescendo, já não era mais 120, 3.000 almas aceitaram a Cristo na pregação de Pedro, e depois mais uma multidão. E algumas coisas começaram a acontecer justamente pelo ajuntamento, algumas coisas administrativas.
E é importante observar como que os apóstolos resolveram essa questão. Existiam prioridades naquele lugar. Na obra, no reino de Deus, é necessário haver as prioridades, amém? E os apóstolos priorizaram. Eles disseram: olha, nós não podemos deixar de nos esmerar, deixar de nos dedicar mais ao ministério da oração e da palavra. Por quê? Porque é através da oração e da palavra, da liderança, é que todo o povo é abençoado. Eles trataram de uma maneira bem justa aquela demanda. Eles disseram: olha, escolham entre vocês, então, homens que sejam cheios do Espírito Santo. Era um ministério de servir às mesas, eram os diáconos. Tinham que ser homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação. A escolha deles mostra uma seriedade na resolução daquele problema. Aquele problema foi bem resolvido. E o que nos atenta sobre esse princípio da prioridade é que os apóstolos não deixaram de dar prioridade para a oração e para a pregação da palavra de Deus. E é interessante perceber o resultado disso. O que aconteceu? Qual foi o resultado dessa prioridade? No verso 7 diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos. Eu gosto da versão King James, que diz algo mais diferente sobre isso. Eu vou ler aqui na versão King James, Atos capítulo 4, verso 6, verso 6, capítulo 6, verso 7. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente a multidão dos discípulos em Jerusalém. Inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que a resolução dos apóstolos de dar prioridade para a palavra, prioridade para a oração, trouxe consequências de que a palavra de Deus era pregada daquela época de tal maneira, em Jerusalém de tal modo, a palavra era pregada de tal forma que multiplicava o número dos discípulos. Tinha um efeito que o Senhor preparou. Tinha um efeito. Quando os apóstolos priorizavam a oração e a pregação da palavra, a palavra de Deus cresceu. O modo com que aquilo acontecia trouxe muitos discípulos. O resultado é importante observar. E para isso, precisou o quê? Haver unanimidade no coração deles. No verso 5 diz: e este parecer contentou a toda a multidão. Eles entenderam, aquele povo, aquela igreja daquela época, entendeu que era correto aquilo, que era correto dar condições aos apóstolos de estarem se esmerando, de estarem se dedicando mais na oração e na palavra de Deus. E nós precisamos trazer esse princípio para as nossas vidas. Eu creio que é um tempo de nós colocarmos esse princípio nas nossas vidas, de darmos condições para que haja uma maior atenção na palavra de Deus e nas orações. E nós podemos também ver outro princípio dentro da palavra de Deus. Foi quando Josué foi para a batalha. E Moisés foi para onde? Para o cume do monte, na oração. Moisés orava, Moisés clamava com seus braços estendidos ao Senhor. E quando Moisés continuava com seus braços estendidos, orando ao Senhor, o que acontecia lá embaixo na peleja? Josué prevalecia. E era importante tanto um feito quanto o outro. A luta precisava ser a espada. Josué era um general de batalha. Ele foi designado para aquela função. Nós precisamos reconhecer dentre nós aqueles que o Senhor tem chamado. Nós não precisamos escolher, nós precisamos apenas reconhecer. É importante tanto um feito quanto o outro, porque as famílias estavam no arraial, as mulheres e as crianças. Nossas famílias estão nos nossos lares.
Nós precisamos nos organizar de tal maneira que a mão de Deus se manifeste em nossas vidas, de que nós estejamos no trilho do Senhor. Enquanto Josué prevalecia, era porque Moisés estava se dedicando à oração, ao contato com Deus, à busca incessante. E quando Moisés, pelo cansaço, pelas circunstâncias do seu corpo, das suas limitações, ele abaixava suas mãos, Josué começava a perder a batalha. E ajudados por Arão e Hur, Moisés mantinha suas mãos levantadas e Josué passava a prevalecer. Nós precisamos entender esse princípio, meus irmãos, e nos atentarmos e começar a dar mais condições à liderança de priorizar a palavra do Senhor e as orações. Eu creio que esse é o tempo. Se nós quisermos realmente ver as maravilhas de Deus acontecendo no nosso meio, nós precisamos usar desses princípios, amém? Eu creio que o Senhor tem falado aos nossos corações, creio que o Senhor tem direcionado as nossas vidas, porque nós queremos unanimemente, nós precisamos estar unânimes, nós precisamos estar unidos nesse propósito, nessa resolução, de estarmos voltados para a palavra, para a oração, de estarmos nos princípios, de estarmos mais unidos em comunhão, e assim termos o quê? A nossa reforma, em nome de Jesus.